Tudo bem com vocês? Aqui é o segundo vídeo, né? Uma continuação desse primeiro vídeo aqui que eu tô dando a dica dos instintos do personagem para você descobrir e tornar aí um ator excelente com interpretações incríveis e curiosas e assim, uau, sabe? Impactantes. Bom, eu prometi que eu ia usar essa técnica, né, que para interpretação de um texto que eu posso dizer assim que eu descobri, mas com certeza alguém já falou sobre isso, dos instintos, né? Descobri assim, juntando uma coisa com a outra, e achei um momento eureka. Então eu vou aplicar, vamos tentar juntos encontrar o instinto e o obstáculo do personagem desse monólogo. É um texto do João Salles, se chama Tio Tonho. Aqui eu só vou procurar, né, como dizem aí, o objetivo de cena, o objetivo geral, porque é um monólogo, então ele não tem uma continuação, ele não tem uma trama, um começo, meio e fim, né, de coisas que acontecem com o personagem. Aqui é um momento específico, único, que ele está ali conversando. Então eu não vou aplicar, por exemplo, o que o autor diz do personagem, as ações físicas, o que dizem sobre ele, o que ele diz dos outros, ou o que ele diz de si, que eu acho super legal e importante usar isso para uma aplicação de estudo de texto, mas que para um monólogo, o instinto e o obstáculo vai ser já fundamental na minha opinião, tá? Se você acha que não, escreve no comentário e compartilha com a gente o que você acha de bom. Bom, vamos lá para a leitura. Esse personagem se chama Gustavo e aqui o texto, ele está falando todo o monólogo, mas não fala para quem que ele está dizendo. Eu aprendi com o preparador de elenco Sérgio Pardal, que deu um curso aqui em Suzano, que a gente já tem que começar o monólogo falando quem é o interlocutor. E, gente, real, faz muita diferença você começar um monólogo falando para quem que você está dizendo esse texto. Porque senão a gente vai ficar assim, mano, começou o texto e ele tá falando pra quem? Não tá entendendo nada. Ele tá querendo dizer isso pra quem? E aí fica aquela confusão no público, não é legal, tá? O público talvez pode ficar confuso sei lá, não ficou legal. Não fica legal o monólogo não começar assim muito vago. E ó que a gente assistiu, assim, a gente estava em 20 pessoas no curso, a gente assistiu vários cursos, vários vídeos, né, de um do outro gravado, e realmente fazia muita diferença quando a pessoa começava já falando ou nome, ou mãe, ou pai, sei lá. Então vamos supor aqui que esse Gustavo, ele tá falando, eu vou ler o texto primeiro, vai ser melhor. Gustavo, nunca te falei do tio Tonho, né? Ele tinha um jeito especial de inventar histórias, exageradas, cheias de detalhes impossíveis, e ainda assim tudo parecia real quando ele contava. Tipo a vez que disse que lutou com um galo raivoso que não deixava ninguém pegar o pão na padaria. Eu ria tanto que doía a barriga, cara. Minha mãe dizia que o tio Tonho era cura em forma de gente. Eu acho que era mesmo. I'm so sorry. Fiz uma leitura aqui, não dá para interpretar. E eu fiz uma leitura, gente. Na primeira vez que você tá lendo assim, é difícil você ler interpretando, viu? Tem que ser um bom. Não sei nem se a Fernanda Montenegro consegue. Um sábado qualquer, sol no céu, cheiro de feijão, com aquele barulhinho de panela de pressão chiando. O telefone toca. Sim, sou eu, minha avó disse. Do nada, minha tia vem e fala: ai, meu irmãozinho não, foi o ai mais doído que escutei na minha vida. Olha, eu confesso que esse pedaço do texto eu acho bem ruinzinho, de dramaturgia, de escrita, eu achei fraco, mas um desafio do ator é não mudar o roteiro do ator, do roteirista, do escritor. Seja um ator. O roteirista teve um tempo para escrever isso, se dedicou para isso, então faça a sua parte de apenas decorar o texto, estudar o texto da forma que ele foi escrito. Então vamos seguir desse jeito. Eu nem entendi direito, só lembro da voz sentada falando no telefone, séria, com um pano de prata na mão. E o silêncio, um silêncio pesado que não combinava com ele.
Aqui, ó, já matei. Com quem ele está falando? Só lembro da avó sentada falando no telefone. Vamos imaginar que ele está falando com o irmão ou uma irmã dele. Que ele estava falando com a avó, ele falou assim, né, para a pessoa. Ele não falou da sua avó, ele não falou... Ele falou da avó, ele não falou da minha avó, porque ele não está falando com uma terceira pessoa que precisa entender. Isso aqui são coisas da comunicação que a gente faz. Então ele está falando com o irmão dele ou a irmã dele, que tem um nome. Então eu vou anotar aqui, fala com o irmão. Esse irmão se chama Jonatas, que é o nome do meu irmão. Então eu vou estar falando com o meu irmão. Jonatas, eu te falei do tio Tonho, né? Não, nunca te falei do tio Tonho. E aí eu vou vindo com o texto. Enfim, tio Tonho faleceu. Não tive coragem de entrar na sala do funeral e ter uma visão diferente daquele que eu estava acostumado, com ele sempre alegre e cheio de energia. Depois disso, eu meio que desmontei por dentro. Comecei a pensar em coisas demais. Também eu não estou falando aqui na forma coloquial que é o certo quando a gente vai gravar o roteiro, tá? Então eu vou falar agora de forma coloquial. Coisa que uma criança não devia pensar, tipo, o que acontece quando a gente some assim, do nada? Onde é que vai parar aquela risada? Aquela presença, aquele jeito único de existir? Some? Fica em algum canto da memória? Se apaga com o tempo? Fiquei com medo de tudo passar. Tá vendo? Passar, não é passar. Esquece essa pronúncia perfeita de apresentador, não. Fiquei com medo de tudo passar. Medo de que um dia eu também ia sumir e talvez ninguém lembrasse de mim do jeito que eu lembrava dele. E aí comecei a me perguntar se a vida... Tô falando assim para vocês entenderem que eu não tô falando no R final. E aí comecei a me perguntar se a vida não era só isso. Um monte de gente se esbarrando, rindo, brigando, até que um dia some. E quem fica tenta costurar algum sentido na vida, uma explicação, uma crença que nos segure aqui. Uma crença que segure a gente aqui enquanto vivemos esse filme. Uma explicação, uma crença que segura a gente aqui enquanto a gente vive esse filme. Né? Desde então, nada mais é só o que parece, nada é mais tão simples. Eu fecho os olhos, fecho o olho, acho que fica mais coloquial, fecho o olho, né? Eu fecho o olho e me vem uma angústia tremenda, como se eu fosse parar de existir a qualquer momento. Esse é o texto. Aí pensando comigo assim, gente, dentro lá dos instintos, esse personagem, pra mim... aqui, ó, eu tô lendo aqui, né? Instintos emocionais, eu acho que não. Sobrevivência, não. Nada sexual. Instinto social, também não. E assim, como por ser um monólogo, eu tenho mais liberdade também de escolha, né? Dentro do que couber mais próximo desse texto. Instinto sombrio, mentir, será que ele tá mentindo? E se o tio não morreu disso, ele tá fingindo? E se ele é o assassino do tio e tá contando essa mentira? Interessante, né? Pode ser. Pode ser. Ah, não. Não pode ser porque ele tava na sala enquanto a avó recebeu a ligação, né? E ele ouviu a tia dele falar, ai, meu irmãozinho, porque a avó falou no telefone que ele morreu. Não, então ele não estava presente num assassinato. Então esquece. Mentira. Mas e se ele mentir que ele gostava do tio e ele não gostava? Porque esse tio dele, por exemplo, pode ter sido um péssimo tio para ele. Né? Interessante. Vou me pegar aqui com a mentira. Vou escrever aqui, ó, que é mentir. E aí eu posso facilitar para mim respondendo essa pergunta. Eu quero mentir, mas tenho medo de... Vou dar uma olhadinha aqui. O que você acha que pode ser? Quero mentir, mas tenho medo de...
Peraí. Gente, posso experimentar isso aqui, ó, por exemplo. Mentira. O instinto é a mentira. E a vergonha é o obstáculo. Porque geralmente a pessoa que mente, ela tem vergonha de ser descoberta, certo? Ela tem vergonha. Ou ela pode não achar que é ético a conduta dela de mentir sobre o sentimento de um tio que fez muito mal para ela. Mentir e vingança também pode ser, né? Pode mentir que amava esse tio, que gostava da risada dele, pode mentir que ele se sentiu surpreso pelo que aconteceu. E ele... mas o tio já morreu. Vingança serve? Não, vingança não dá, porque não tem nada no texto que indica vingança, né? Ele não xinga o tio. Não, tá vendo? Aí você já vai descobrir, tipo, tem realmente coisas que cabem, coisas que não cabem. E ao contrário, será que dá também? O instinto é a vergonha. Ele sente... Já pensou imaginar falar esse texto sentindo uma certa vergonha de estar naquele momento? Não, não cabe. Ele está tendo uma memória, né? E está contando isso para o outro irmão que não estava ali naqueles instantes. Então, a vergonha, ela pode ser um obstáculo interno dele. Ela pode ser algo que ele está querendo esconder do irmão, por exemplo. Que ele tá mentindo, que ele não gosta do tio. Legal, né? Aí, tipo aí, gostei dessa ideia. Eu acho que você vai experimentar essa. Aí você vai lá, experimenta essa ideia. Gostei, ficou bonito o vídeo, ficou interessante. É isso, grava, manda pro self-tape. Grava, manda o self-tape pro diretor de elenco, pra sua agência, atualiza no YouTube. Não ficou bom não. Quando eu falei, eu achei que ficou nada a ver. Então você vai lá e tenta encontrar alguma outra coisa que faça sentido com o texto, com o instinto e com o obstáculo. E aí tu mete bronca, tá? Uma outra diquinha assim, que eu vou te dar assim de solavanco imagina que para você ter o ritmo do texto, né, como que você vai falar ele, imagina que o seu monólogo interno, a forma como você conversa com você mesmo é a orquestra do seu texto. Então, imagina um estilo de música, você fala, nossa, isso aqui combina com tal estilo. Entenda isso e vocês conhecem, é um ritmo. Nossa, esse texto para mim se assemelha com um funk. Qual que é o ritmo do funk? É uma batida constante, né? Tá. Então você vai lá, pega essa referência da batida do metrônomo, que o Stanislavski fala também. Internaliza isso, dá o texto nesse ritmo, faz o gesto nesse ritmo, e aí você vai brincando com isso, tá bom? Quer mais dicas de atuação? Você acha que tá legal? Eu tô curtindo muito dar essas dicas para vocês. Deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal para mais dicas. Quer ver um filme meu? Tem um filme disponível gratuitamente no YouTube que eu fiz, sou o ator principal e se chama Além de um Segredo. Dá pesquisa aí, ou se já tiver na descrição, é só dar um clique e assistir um curta-metragem que eu fiz contando uma parte da história da minha vida, é baseado em fatos reais. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Me seguir no Instagram, Ramon Jesus com 2 U. 2 letras U's. É isso, obrigado e até o próximo vídeo. Beijão, um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.